Olá, paz a todos os que estão assistindo a esse vídeo e através dele congregar com você que é de qualquer canto do mundo para junto conversarmos coisas pertinentes à palavra do nosso Pai Celestial e do nosso grande mestre e único pastor. Quando eu pertencia ao sistema religioso, uma certa vez dentro do templo de pedra e tijolo que eu pertencia, eu vi uma discussão entre dois pastores. Eles falavam sobre quem seria o Consolador que o Messias falava em João 16. Um deles afirmava e dizia que era uma pessoa especial enviada por Deus. Outro, por outro lado, dizia que era Jesus Cristo esse Consolador. Então eu pude ver que entre a própria denominação que eu pertencia, existia confusão. Um falava uma coisa e outro falava uma outra coisa diferente. Por exemplo, a religião espírita fala que esse Consolador é Allan Kardec. E outras religiões falam cada uma coisa diferente. Então eu falei, com quem será que está a verdade? Então eu me lembrei do que o Messias havia me ensinado. Pois ele disse, Pai, a tua palavra é que é a verdade. Então quem falaria quem é esse Consolador seria o próprio Pai. Ou seja, estaria escrito para que eu pudesse ler e testificar. Ou eu leio e ouço da boca do Pai, ou eu recorro a um falso pastor, o da minha igreja de pedra e tijolo, por exemplo, que eu pertencia. Pois se só existe um único pastor, os outros todos são falsos. Então eu fui falar com meu Pai, que está nos céus, e perguntar a ele quem era esse Consolador. E para você falar com o Pai, não adianta. Você vai ter que abrir o livro sagrado e ler, sem ter que passar por bocas de outras pessoas. Então ou você ouve a voz do Criador, ou ouve a voz de um falso pastor. Então saberia qual seria a verdade sobre o Consolador se o próprio Pai Celestial e dissesse quem seria. Então fui até ele e ele me disse o seguinte: como alguém a quem consola a sua mãe, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. Eu sou aquele que vos consola. Quem, pois, é tu para que temas o homem que é mortal? Ou o filho do homem que se tornará em erva? Exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra. E vós, montes, estalai com júbilos, porque o Yahweh consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. O salmista, ele fala aquilo que vem do próprio Pai. E o salmista disse, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E o que é a vara e o cajado para consolar a cada um de nós? A resposta está em Jeremias 1:11. A vara, o cajado, o cetro, o bastão, é a palavra do Pai. E o salmista continua dizendo, lembrei-me dos teus juízos antiquíssimos, ó Yahweh, e assim me consolei. Então, se você prestar atenção na palavra, no livro sagrado, que é da parte do Pai, então a resposta chega para você não através de um falso pastor, mas direto dele, do Criador, da sua palavra. Como você faz para ser consolado por ele? Você abre o livro e lê. E ao ler, ele está falando contigo, lhe consolando, lhe confortando, tranquilizando e te encorajando a sair do erro, da mão humana, que muitos não têm coragem, porque já se acostumaram no sistema religioso, na mão humana. Pois lá é que está a mentira.
E a palavra do Pai está no livro sagrado. Você vai ver que da boca do falso pastor sairá somente o que não existe no livro. Então recorra ao Pai. Tome coragem e abra o livro sagrado e leia. Mas ao ler, cumpra o que o Pai está pedindo. Você terá que ler e praticar o que está sendo dito. E para você praticar o que está sendo dito, ou você faz o que o Pai manda, ou você faz o que o seu líder religioso manda você fazer. É por isso que o nosso grande mestre uma certa vez disse: e quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe desse mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não pode suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e eu vou-lo-á de anunciar. Então preste bastante atenção nessas palavras que o nosso mestre acabou de dizer. Ele convencerá o mundo do pecado. E o que é pecado? É a transgressão da palavra do Pai. E por que ele convencerá? Pois ao momento que você abrir o livro e ler, o pecado é a rebeldia. É o que eles fazem de contrário, e quando você lê, você vê que eles estão falando errado, ao contrário do que o Pai determina. Então, quem convencerá você de que você está pecando não sou eu, não é um padre, nem um outro homem qualquer. Será a própria palavra do Pai que te convencerá do erro. Ele vos guiará. Quando você abre o livro sagrado e lê, quem te guiará será o seu único pastor, que é o Criador. Outro pastor qualquer que se diz pastor é falso. Por que o Messias disse que é o bom pastor? Ele foi enviado pelo Pai e o que está na boca dele são as palavras do Pai. São essas palavras que te guiam pelo caminho em que você deve andar. Então, quando o Messias abre a sua boca para falar, quem está falando ali são as palavras que o Pai colocou em sua boca. Leia Deuteronômio 18 e você verá que isso é profecia. Então, quem estará te guiando é o próprio Pai. Os gentios não tinham as escrituras sagradas em suas mãos, naquela época que o Messias falava, instruía e ensinava. Eles não sabiam das profecias, nem dos preceitos, nem das ordens do Pai. Um tempo depois, foram feitas cópias das Escrituras e chegaram às suas mãos. Nesse momento, todos em sua casa têm uma cópia do livro, e todo o olho verá. Se todos seguem o que o Pai falou, e têm a Ele como único pastor, então será um só rebanho e um só pastor. Mas se cada um tem uma religião, uma denominação diferente, cada um falará o que é seu, e esse reino se tornará dividido e não subsistirá. Assim é o sistema religioso. Só no Brasil existe mais de 4.500 denominações e religiões diferentes, cada uma com a sua própria palavra. Se todos lessem o livro, teriam cada um a mesma resposta, pois o livro é igual para todos. A resposta quem dá é o Pai e não o homem. Mas por não ler,
recorrerão às religiões e denominações, e serão assim confundidos. Então, ou você busca o Yahweh e fala diretamente com ele, e ele lhe responde, ou você procura o falso pastor, e ele lhe falará uma outra coisa diferente. Assim diz o Yahweh: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Então, se você buscar aqui no livro sagrado, você encontrará a resposta. Mas se buscar fora dele, encontrará uma coisa totalmente diferente. E eu digo: louvado seja o Yahweh, pelos séculos dos séculos. A palavra do Pai chegou. O Consolador está em sua frente. Ouve o que tem ouvidos, juízo e temor, mas ficarão de fora os que pisam no Consolador, ou seja, pisam na palavra do Pai Celestial.